salve galera do movimento, eu sou Helder Santos e estamos aí para mais um vídeo, galera. E hoje estamos aqui diretamente desse lugar aí que eu acho que todo mundo, galera, deve saber onde é que fica isso aqui, né? Para quem não sabe, que eu acho muito difícil, estamos aqui diretamente de Paris, mais precisamente aí em frente à Torre Eiffel, né? Talvez atrás da Torre Eiffel, depende aí do que você chama de frente e trás. E esse aqui, galera, é o Rio Siena, um dos rios aí, talvez o rio mais famoso aí da cidade de Paris. E eu acredito que o único motivo dessa cidade existir, possivelmente deve ser esse rio, né? Antigamente as pessoas iam para lugares, né, que você possa conseguir água e comida com facilidade, né? Então é aquela coisa, né? Onde tem água tem vida. E hoje, galera, estamos aí na véspera da Maratona de Paris. Amanhã será o grande dia para mim e para várias outras pessoas, milhares de pessoas que vêm para cá, para Paris, para participar aí dessa maratona, que é um desafio enorme. Então, esse vídeo, galera, eu vou falar um pouquinho aí para vocês como foi a minha preparação e quais foram os maiores desafios para mim, né, em relação a correr uma maratona, né? E eu espero que amanhã tudo ocorra bem. E é isso aí. Então, galera, o primeiro desafio para mim, que eu achei que foi um desafio muito difícil, foi tentar conciliar a agenda de treinos, né? Porque você tem que focar mais um pouco em corrida e a minha agenda normal de treino, né? Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito ativo, né? Então eu vou para academia, né? Faço treino de força normal. Às vezes eu gosto de jogar uma bolinha, né? Não é uma coisa muito preferida, né? Não é um esporte que eu pratico bastante. Então eu faço também capoeira. Às vezes eu faço também slackline, né? Antigamente eu fazia muito mais slackline, mas depois que eu me mudei, né, para a Europa, então eu até deixei de fazer muito, né? Porque tem a questão aí do inverno, né? A questão do verão, e para mim foi muito difícil tentar conciliar, né, a quantidade de vezes que eu corro com a quantidade de vezes que eu ia para academia, né? Então eu tive que, no final das contas, né, tive que fazer um replanejamento também em relação ao treino, né? Quais são os tipos de treino, quais são as partes do corpo que eu vou treinar mais, né? Então eu tive que fazer toda uma agenda, né? Porque às vezes quando eu vou fazer uma corrida mais longa, vamos colocar aí 15 a 20 quilômetros, você não tem como fazer treino de perna no próximo dia, nos próximos 2 dias ou nos próximos 2 dias, nos 2 dias anteriores, no caso. Então tem toda uma questão aí de planejamento, né? Como você vai fazer para correr, porque quando você está treinando para maratona, você vai ter que correr aí pelo menos 2 a 3 vezes por semana, né? Dependendo aí também do qual o nível que você está, né? Obviamente pessoas que treinam já para maratona há um bom tempo, talvez eles consigam correr aí por mais vezes, né? Então para mim foi um pouco difícil, né? A partir do momento que eu comecei a correr as corridas mais longas, então eu tive que abrir mão aí de mais, inclusive, dias de treino, né? Porque quando você faz uma corrida longa, vamos compor 25 quilômetros, né? Eu não consigo treinar de 2 dias, né? Eu tenho que ter um descanso maior, porque é uma coisa muito desgastante quando você corre 20 quilômetros, 25, 30 nem se fala, né? Então tem toda uma questão aí de agendamento, né? Você tem que ver como vai funcionar a sua agenda. Tem a questão também do trabalho, né? Se você vai estar mais cansado para ir trabalhar. E algumas pessoas também, né, que trabalham. Eu, por exemplo, trabalho num escritório, né? Mas eu acredito que pessoas que trabalham, por exemplo, construção civil, ou pessoas que precisam da força física, né? Pessoas que trabalham com limpeza ou algo do tipo, precisa estar em pé, não sei, o vendedor ou algo do tipo. Então tem toda essa questão aí que você precisa levar em consideração, né, quando você vai fazer uma maratona. Outro fator interessante, galera, é que eu achava, né, que como eu ia começar a correr bastante, eu achava que eu iria perder muito. A galera vindo ali no barco ali atrás, está começando a gritaria. Toda hora passa um barco aqui, né, galera? Como eu havia dito, aqui é o Rio Siena, tem muitos passeios turísticos aqui. Mas voltando, ele vai passar aqui agora, mas você vai acompanhar aí. Mas voltando aqui, outra questão interessante foi a questão da alimentação, né? Eu achava que simplesmente pelo fato de eu estar correndo, sei lá, 2, 3 vezes na semana, eu achei que eu ia emagrecer bastante e eu achei também que eu ia perder muita massa muscular, né? Porque as pessoas falam, não, se você correr bastante, você perde massa muscular. Então eu não vi muita coisa disso, muita diferença assim no meu corpo. Obviamente eu perdi peso, né? Eu perdi talvez aí um pouco aí da minha força muscular, mas não foi nada assim tão gritante, né? Até porque eu tentei, né, de alguma forma
continuar fazendo alguns treinos durante a semana, nem que seja 1 ou 2 vezes por semana. Então eu nunca parei, né, de fato, de fazer pelo menos um treino na semana de força. Talvez isso tenha me ajudado bastante em relação à quantidade, né, em relação à quantidade de perca de músculo e de gordura, né. Então, na minha cabeça, o que eu achei? Eu achava que se eu começasse a correr bastante 3 vezes na semana, com o treino normal de força, né, 1 vez na semana, eu achei que eu ia emagrecer bastante, né. Então o que eu fiz? Eu comecei a comer mais comida do que eu comia normalmente, né, porque eu falei, ó, eu tô compensando aqui, né, porque eu tô correndo e eu tô perdendo, sei lá, calorias, né, mas no final das contas eu percebi que eu não tava conseguindo perder peso, eu estava praticamente ficando na mesma coisa, né? Só que a minha meta de fato era aproveitar que eu estava correndo bastante e perder peso, né? Só que como eu estava comendo um pouquinho mais, eu estava acabando ficando mais equilibrado ali, né? Então o que eu fiz? Eu falei, então agora, principalmente aí nos últimos 2 meses, eu tentei diminuir a quantidade de comida, voltei a consumir a quantidade de calorias aí que eu consumia antes, né, desse treino prolongado, e aí sim eu comecei a ver mais aí uma perca de peso, né? E aí eu vi que realmente, eu até fiz um vídeo falando sobre isso, né? Que muita gente acha que simplesmente pelo fato de você começar a correr, por exemplo, ou fazer qualquer outro tipo de atividade física, você vai perder peso, mas você tem que ter um foco também na alimentação, né? Porque você tem que fazer aí o ajuste, né? Em quantidade de calorias que você vai queimar e em quantidade de calorias que você vai consumir, porque tudo na verdade é como se fosse matemática, né? Matemática simples. Se você consome muita caloria e você queima muita caloria, dependendo da quantidade de calorias que você está consumindo, você não vai emagrecer, né? Porque tem que haver aí um déficit calórico, né? Então eu comecei a focar mais um pouco nisso e aí eu consegui ver de fato, né, que eu comecei a perder mais peso. Outra coisa, galera, em relação a você correr bastante, né? Um dos desafios para mim também foi a questão de sentir dores, né? Então, até hoje, né? A corrida amanhã, e eu consigo notar algumas coisas, né, em relação a dores, principalmente ao pé. Tem algumas dores aqui que surgiram com essa quantidade excessiva aí de corrida, né? Algumas dores nas costas também, na parte de baixo das costas, né? Algumas dores também na perna, que algumas dores eu já tinha sentido antes, mas meio que ficaram mais, vamos supor, mais perceptíveis, né, com o tempo. Só que aí o que eu fiz, galera? Eu comecei a fazer mais alongamento. Então, depois que eu comecei a fazer mais alongamentos, né, tentei fazer um pouco de exercícios aí mais, principalmente na parte o pessoal chama aqui de lower back, né, parte de baixo aqui das costas, bem um pouco acima aí um pouco acima da cintura, né. Eu percebi que após fazer algum tipo de treino, eu vi que a dor meio que sumiu praticamente, né? Então, algumas coisas que você tem que se atentar em relação à sua primeira maratona quais são os tipos de exercícios que você vai complementar em relação às dores que você vai ter, né? Porque às vezes a dor é um sinal de alguma coisa que está errada, né? Às vezes a sua pisada está um pouco diferente, né? Você precisa às vezes fazer um pouco mais de alongamento, porque é muito importante. Muita gente aí acaba negligenciando aí a questão do alongamento, mas eu consegui corrigir isso, né, um pouco antes, né, muito tempo antes, né, sei lá, uns 3, 4 meses antes aí da maratona, e eu percebi que é muito importante você ter algum tipo de contrapeso, né, você ver onde é que está doendo, ver qual é a causa do problema e tentar solucionar aos poucos os problemas que vão aparecendo, porque vão aparecer lugares que vai estar com um pouco mais de dor. Então você tem que de alguma forma tentar corrigir, né? Você tem que tentar entender como o seu corpo funciona, né? Porque as pessoas têm corpos diferentes, então você tem que entender a melhor mecânica que você vai conseguir ter pensando aí na corrida aí de longo prazo, né? Pensando na maratona. Então você tem que ter uma ciência de qual é o melhor modo que você consegue correr. Você vai ter que ter uma ciência de como é a forma correta, né, de você correr. Então tudo isso aí faz parte aí da sua preparação para maratona. Uma coisa, galera, que eu fiz também, só que foi uma das coisas que eu fiz no início, né? A questão do calçado. Você tem que ter um calçado adequado para uma corrida longa, né? Enquanto você estiver no estágio de corridas curtas a média, você não precisa se preocupar tanto assim qual tênis você está correndo. Obviamente, né? Estou falando assim, você precisa ter um tênis de correr porque vai te ajudar, né? Não é que você não conseguiria de fato correr uma maratona, né, com o tênis adequado. Você conseguiria, mas a chance de dar ruim é muito maior, né? Então, inclusive aí eu vi no YouTube recentemente aí um cara que correu a maratona usando Crocs, né? Então isso aí chamou até minha atenção, né? Que Crocs é um tênis, um calçado
confortável, né? Mas não é apropriada para você correr longa distância, né? Mas é só um exemplo que eu quero dar para vocês aqui. E é muito importante, né? O que eu fiz foi, eu comprei logo um tênis, né? Um tênis específico para longa distância. E aí eu percebi logo nos primeiros dias a diferença muito grande, né? Então eu sentia menos dores se eu fosse fazer uma corrida aí de menos, de 10 a 15 quilômetros. Eu vi que com o tênis... Esperando o vento passar. Eu vi que com o tênis feito, né, para correr longa distância, eu sentia menos dores. E eu senti também os benefícios, né? O tênis é muito melhor para você, para o seu pé, então vai preservar mais aí o seu pé, né? Situação de ter calo no pé, dores no pé e tudo mais. Então, são uma série de coisas, tá, galera? Eu podia estar aqui dizendo aqui várias coisas, mas a intenção é só dar um panorama aí desses itens aí que são importantes, né? Se você quer aí tentar pelo menos uma ou duas ou três vezes, né? Isso ok, não problema. A galera às vezes fica meio relutante de passar, mas não tem problema. Então, galera, no mais é isso aí. Espero que amanhã tudo dê certo. Vou tentar também colocar algumas imagens aí da maratona amanhã. Vai ter muita gente, né? E a maratona, ela vai começar ali, bem pertinho ali do Arco do Triunfo, né? Na rua ali, Champs-Élysées, que vai ser uma rua aí que vai estar lotada. Inclusive essa rua, galera, é muito famosa aí para as pessoas que gostam de moda, de luxo, essas coisas. Então é uma rua muito famosa, né? E vai estar praticamente interditada aí em relação a carros e tudo mais. Então, galera, no mais é isso aí. Não esquece de deixar aí nos comentários o que você achou desse vídeo, né? Se você gostou dessa vista aí. Não esquece aí de falar também se você tem intenção ou não de correr para maratona, né? Se inscreva no canal se não for inscrito. E é isso aí, galera. Até a próxima. Fui!